E aí, meu caçule, tá numa? Então, o vídeo de hoje vai ser meio diferente de tudo que a gente já fez aqui no canal. Se vocês gostarem desse vídeo, por favor, taca o joinha pra gente continuar produzindo mais conteúdo que nem esse, beleza? Hoje a gente vai falar de independência. Pois é, independência. Hoje, 11 de novembro de 2016, Angola completa o seu 41º aniversário de independência. Pois é, 41 anos de independência. Independência é a qualidade ou a condição de ser independente, ser autônomo e não depender dos outros. O conceito tende a ser associado à liberdade. Por exemplo, nunca vou me casar, pois eu quero manter minha independência e não ter que prestar contas a ninguém. Pois é. A noção de independência vai muito mais do que isso. Ela permite fazer referência a qualquer estado que não dependa e nem seja tributário a outro. Independência é sinônimo de isenção, autonomia, imparcialidade, libertação e liberdade. Agora que já sabemos o conceito de independência, resta uma pergunta. Será que Angola é realmente independente? Bem, para responder isso, nada melhor do que fazer uma viagem na história de Angola e saber quais respostas ela tem a nos dar. Então vamos. Com a exploração marítima europeia, em 1482, os portugueses descobriram Angola. Sim, descobriram, entre aspas, pois Angola já era habitada por uma sociedade de origem tribal, que já era apresentada como um estado semi-organizado, com reis e rainhas, etc. A gente vê isso em outro vídeo. Então, Portugal tomou Angola e tornou essa sua colônia, sendo tida como a mais rica e com mais números de cidadãos portugueses habitando nela. A palavra independência surgiu como conceito político em 1776, na sequência da Declaração da Independência dos Estados Unidos. A partir de então, muitos outros países começaram a responder ao colonialismo europeu com suas próprias declarações de independências, que costumavam a ser fruto de processos muito complexos. O regime então vigente em Portugal, dirigido pelo professor Oliveira Salazar, não tinha aceite descolonizar pacificamente as suas ex-colônias. Assim, aos nacionalistas africanos da Guiné-Bissau, Angola e Moçambique, não restou outro caminho que não fosse o pegar as armas e combater o colonialismo. 25 de abril de 1974, o movimento das Forças Armadas Portuguesas, MFA, promoveu um golpe de Estado que derrubou o governo colonialista e abriu caminho para a independência das ex-colônias portuguesas. Na época, já havia 3 movimentos de libertação em Angola, que eram a Frente de Libertação Nacional de Angola, FNLA, dirigida por Olden Roberto, que era apoiado pelos Estados Unidos e a República do Zaire. Também existia o Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA, chefiado por Agostinho Neto e apoiado pela União Soviética e pela República da Zâmbia. E por fim, existia a União Nacional para a Independência Total de Angola, a UNITA, presidida por Jonas Savimbi, que era apoiada pela China e fortemente aliada aos governos portugueses de Marcelo Caetano. Bem, em 13 de janeiro de 1975, os 3 partidos assinaram um acordo com o governo português, o Acordo de Alvor, que previa um governo de transição, a formação de um exército único e a convocatória de eleições gerais antes da independência de Angola, que então foi marcada para 11 de novembro de 1975. Infelizmente, antes dessa data, instalou-se uma guerra civil entre os 3 movimentos de libertação nacional. A tal ponto que no dia 22 de agosto de 1975, face à impossibilidade de realização de eleições no território e de se proceder pacificamente à transição da soberania de Angola, a antiga potência colonial portuguesa suspendeu o Acordo de Alvor, na esperança de restabelecer-se a situação e acalmar a paz. Mas, contudo, a paz não foi restabelecida e a independência, teve lugar em plena guerra civil. Na véspera do dia da independência, foi realizada uma cerimônia que decorreu no Salão Nobre do então governo provincial de Angola, perante os jornalistas aí presentes, sem a presença de nenhum cidadão angolano. Nenhum. Nossa, que tenso. O último representante da soberania portuguesa em Angola, o alto comissário almirante Leonel Cardoso, disse: em nome do presidente da República Portuguesa, declaro solenemente, com efeito a partir das 0 horas do dia 11 de novembro de 1975, a independência de Angola e sua plena soberania radicada no povo angolano, a quem pertence decidir as formas do seu exercício. E prosseguiu ainda dizendo que,
Portugal entregava Angola aos angolanos, depois de quase 500 anos da sua presença. Mesmo depois disso, Portugal só reconheceu a República Popular de Angola apenas em 22 de fevereiro de 1976, depois de mais de 80 países o terem feito. Bem, mas antes disso, em 11 de novembro de 1975, os 3 movimentos para a libertação de Angola proclamaram a independência ao povo, mas não de forma unida. Cada um foi para uma província declarar ou proclamar para o povo a independência. O MPLA foi para Luanda, a capital de Angola. FNLA foi para o Bengo, uma província de Angola. E a UNITA foi para o Huambo, outra grande província de Angola. No entanto, somente a proclamação do MPLA foi reconhecida pela comunidade internacional. Mano, que injustiça. Depois disso, a guerra prosseguiu e no dia 8 de fevereiro de 1976, o MPLA conseguiu o domínio das cidades e a FNLA e a UNITA começaram assim uma guerrilha. Pois é, né? Se sentiram injustiçados. Com o decorrer do tempo, o FNLA abandonou essa luta, mas a UNITA conseguiu afirmar-se e controlar o território. Controlou uma boa parte do território angolano. E em 1991, forçou um acordo de paz com o governo angolano, sob mediação portuguesa. Sendo assim, no dia 29 e 30 de setembro de 1992, realizaram-se em Angola as primeiras eleições legislativas e presidenciais. Nessas eleições, os partidos da oposição denunciaram fraude massiva, muita fraude nessa eleição. Após muita negociação, no dia 30 de outubro de 1992, a delegação da UNITA e do governo chegaram a um acordo para resolver as tais fraudes, que seria assinado na tarde desse dia. O tal não aconteceu, porque nessa mesma tarde, a instalação da delegação da UNITA foram atacada pelo governo. Isso mesmo, o governo da época atacou a instalação da UNITA, dando começo a violentos conflitos em Luanda, onde foram presos e mortos altos dirigentes da UNITA. E a guerra começou em todo o país, dando origem a uma guerra civil. Guerra essa que teve fim no ano de 2002, com a morte do líder da UNITA, Dr. Jonas Savimbi. Ele morreu. 5 de setembro de 2008, realizou-se outras eleições legislativas. O MPLA saiu novamente como vencedor delas, com 82% dos votos. Mas, novamente, a UNITA e toda a oposição constaram grosseiras e generalizadas irregularizações por todo o país, pondo em causa a veracidade de todo o processo eleitoral. Irregularidades essas que foram notadas até pelas organizações internacionais. E, mesmo assim, nada se fez. E esse governo permanece até hoje. Agora, respondendo à pergunta, Angola é um país independente? Sim. Vendo pelo lado da definição da independência, Angola é um país independente. Mas Angola é um país independente que vive uma democracia ditadora. Pois é, são palavras que tendem a se contradizer, democracia e ditadura. Pois democracia tende a anular a ditadura. Por que eu digo isso? Em Angola, se diz que é um país democrático, mas é muito fácil notar vários atos de ditaduras e fraude políticas, desde a sua constituição como país. Pois é, isso é um problema que a gente tem que resolver, pois desde que Angola foi criada, como podemos ver na história, já teve e continua tendo várias fraudes políticas. Então, serve de reflexão. E para vocês, Angola é um país independente, democrático? Responda nos comentários. Obrigado. Não esqueça de deixar o joinha.